Antônio Quintana, 40 anos, pai da Ana Carolina. Daniela Fernes Silveira, 39 anos, mãe da Ana Carolina. Meus 15 anos aconteceu no final da década de 80, especialmente no ano de 88, e eu morava em Porto Alegre, no Partenon. Nos anos 80, em Ipanema. A minha adolescência começa, vamos dizer, mais ou menos em 1980, quando eu estou falando 13, 14 anos, até 86, 87, 88. Assim, nessa época eu morava no Monte Serrano, no Artur Rocha. O Brasil era um país tido como subdesenvolvido, né? Isso era uma marca assim, pesada pra gente, né? A gente se sentia inferior ao resto do mundo por ter essa marca. Era um período muito delicado e nós tínhamos era impactante assim o que a gente vivia convivendo com a inflação. O que era convivendo com a inflação? A gente ia no supermercado e comprava uma Coca-Cola a R$3, que na época não era essa moeda. No outro dia estava R$9. Vivíamos uma época de turbulência política, saíamos de um regime de ditadura militar e havia alguns políticos expoentes que já mostravam que existia um novo caminho, que existia a possibilidade de vivermos uma democracia. Democracia era um negócio que não era utópico para nós, assim, era uma coisa que existia, mas ela não era uma democracia como vocês conhecem hoje, né? Ela era toda polida, toda tolhida. Nacional ia se começar a eleição a primeira eleição após a ditadura para presidente da República. Já havia acontecido anteriormente no estado por voto direto o governador, que na época foi Jair Soares, que ganhou. Aos meus 15 anos, o governador do estado era o Pedro Simon. Por que eu me lembro muito bem disso? Porque eu estudava em colégio público e na época teve uma greve de 90 dias. Nós ficamos 90 dias sem aula. O cenário político no início da minha adolescência é o fim do período da ditadura, né? E vamos dizer, eu considero aí o fim da ditadura até vamos dizer, a eleição do Tancredo, né, que se dá no final de 87, ali acho que é o final da minha adolescência também. Então, basicamente é o período de final da ditadura e início desse processo democrático que nós vivemos hoje. Sim, a juventude participava bastante da atividade política. Aconteceu um fato bem importante na questão da juventude. Quando eu fui fazer 16 anos, houve o direito do jovem de 16 anos, ele tinha o direito, não dever, o direito de votar. E quando eu fiz 16 anos, era a primeira vez que estava tendo eleição direta para presidente da República. Era Lula versus Collor. É claro que a juventude toda foi de PT, assim, eu fui em comícios do Lula, fiz bandeirada, tudo era uma coisa muito ideológica. A gente não era pago para sacudir a bandeira, assim, a gente sacudia a bandeira por uma ideologia. Eu acho que exercia, assim,
esse é bem o período da diretas já, da campanha pelas eleições diretas, e que o povo foi para a rua, os caras pintados, e esse era um movimento, eu não vou dizer que fosse exclusivamente de adolescentes, mas os adolescentes faziam parte, vamos dizer, maciçamente, os adolescentes faziam parte desse movimento, pedindo eleições diretas, indo para a rua, fazendo manifestações. Eu acho que sim, acho que fazia isso. Era uma sociedade cheia de traumas, de marcas e cheia de esperança. Ela tava muito apreensiva, querendo muito sair do país. Todos tinham vontade de alguma maneira, ir embora do país. Sociedade período. Essa é uma pergunta um pouco mais difícil. Eu não sei exatamente como responder, como descrever a sociedade período. Mas, basicamente, uma sociedade menos democrática do que a sociedade que se vê hoje. Uma sociedade menos otimista também. Existia muito mais, eu acho que existia muito mais miséria naquela época. Politicamente era uma sociedade polarizada, porque a maioria dos partidos políticos surge a partir do final da década de 80. Então, no início da década de 80, nós tínhamos dois partidos, Arena e MDB, acho que basicamente eram essas diferenças. Os adultos, eles enxergavam os adolescentes como despreparados, visionários demais e práticos de menos. O adolescente era visto... tinha respeito, mas tinham coisas que não se falavam para o adolescente. O adolescente descobria certas coisas, não se conversava. A questão de sexo, a questão de drogas era uma coisa muito, muito pouco falada, era velado. Poucos pais tinham abertura para falar. E isso teve consequências que muitos jovens, até do meu convívio social, tiveram muitos problemas com drogas. Como o adolescente era visto pelos adultos? Eu acho que basicamente isso não... Essa é uma das coisas que talvez não tenha mudado tanto. Eu acho que o adulto hoje vê o adolescente mais ou menos como naquela época, eu acho que mais ou menos... Eu vejo a minha filha, vou dizer, mais ou menos como meu pai me via. Eu acho assim... Cria-se uma série de expectativas e na realidade ainda não é uma pessoa que ainda não está formada e que acho que ainda necessita muito do amparo, vamos dizer assim, dos mais velhos. Eu acho que tinha uma questão de contracultura, assim, existiam algumas pessoas que lutavam contra essas coisas que já estavam estabelecidas, e isso aí era o que mais influenciava a cabeça dos jovens na época. Estava se começando o rock brasileiro, e o rock de garagem também, que se falava muito, né? Então eles teve bandas assim gaúchas que até hoje tocam, Engenheiros do Havaí, TNT, De Fala, e rock brasileiro, o Cazuza, Barão Vermelho, Paralamas, tudo isso assim deu um boom nessa época, né? Eu acho que o rock brasileiro foi uma coisa muito forte. E eu me lembro de um livro que eu li quando eu tinha 15 anos, Feliz Ano Velho, que também foi uma coisa muito impactante, que falava da ditadura e falava da juventude. Principais influências culturais, posso falar mais por mim, vamos dizer assim. Eu gostava muito de música, eu gostava muito de Pink Floyd, eu gostava muito de Neil Young, que eu acho que eram as bandas que estavam mais em alta naquele momento, né? E é o que eu escuto até hoje.
Como eu digo, posso falar por mim, né? Então, basicamente era isso, e em termos de teatro, eu realmente não lembro nada, mas lembro de Bailei na Curva, que era uma coisa que foi muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Mas acho que era isso. Meus 15 anos nas horas de lazer, que eram poucas, eu andava de bicicleta. Bom, eu morava em Ipanema, então era um estilo balneário, né? O bairro oportunizava que a gente estava sempre na rua e visitando os amigos nas casas. Se fazia nas horas de lazer. Bom, eu sempre gostei muito de cinema, né? Ia muito a cinema, íamos para casa dos amigos. E eu, desde muito cedo, frequento estádios de futebol, sempre gostei muito de ir ao estádio. E é isso, basicamente é isso. E as festas, elas eram... chamava reunião dançante. Era uma delícia. Era todo mundo dançando, daqui a pouco tocava uma musiquinha lenta, daí era todo mundo agarradinho. E nós fazíamos festa nas casas dos amigos, né? Nós não tínhamos problema de quem nos buscava e quem nos trazia, porque nós íamos a pé. A gente não tinha medo da violência. Festas, vamos dizer, eu vou me referir mais ao final da minha adolescência, né? Mas eu acho que eram basicamente muito parecidas com o que são hoje também. Nós tinha algumas casas noturnas que a gente frequentava, alguns bares. E eu não vejo muita diferença das festas de hoje. Eu acho basicamente a mesma coisa. O que não existia naquela época era essa coisa de rave, sabe? Não é que não existia, não se falasse em drogas, até existiam drogas, mas talvez não fosse tão comum como hoje, tão fácil, né? Então, eu acho que nesse ponto a coisa talvez fosse um pouco mais light do que é hoje, né? Mas, basicamente, eu acho que é a única diferença. O típico adolescente na época, ele usava All-Star, ele usava jeans e camiseta. Jeans já era um sinônimo de renovação. E era um adolescente que alguns estudavam bastante, questionavam, viam na questão da abertura política uma possibilidade de um novo Brasil e lutavam por isso. Eu acho que falar de um único adolescente é uma coisa muito genérica. Não existiam várias tribos, como existe hoje. Então não tinha um único. Tinha o New Wave, que ouvia B52, tinha o Punk, que ouvia músicas pesadas e de punk, que usavam coturnos. Tinha os metaleiros, que usavam tudo... roupa, camiseta, metal, de banda, Iron Maiden, que hoje ainda existe, Black Sabbath, Ozzy, etc. Tinha os darks, que hoje seriam os emos, que ouviam The Cure e música The Smiths. Então, assim, não dá pra definir um único adolescente, como hoje não dá pra definir. Eu acho que tem tribos, são tribos. Esse contato, esse convívio de estar falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Típico adolescente da época, eu acho que até, de uma certa maneira, eu já respondi essa pergunta, porque o típico adolescente da época era um estudante de segundo grau, que ia a cinema, que ia para a casa dos amigos, que ia a festas, né? Ainda não se virava sozinho, acho que é isso.